Vamos lá, né? Corrigir o nosso exercício de semana passada, nossa revisão sobre o Brasil colonial. Então, venho aqui comentar um pouquinho sobre as questões que nós trabalhamos. Bem, não é nossa a terra do índio. Isso que a gente quer mostrar para o Brasil. Gostamos muito do Brasil, amamos o Brasil, valorizamos as coisas do Brasil, porque o adubo do Brasil são os corpos dos nossos antepassados e todo o patrimônio ecológico que existe por aqui foi protegido pelos povos indígenas. Quando Cabral chegou, a gente o recebeu com sinceridade, com verdade, e o pessoal achou que a gente era inocente demais, aí fomos traídos. Aquilo que era nosso, que a gente queria repartir, passou a ser objeto de ambição. Do ponto de vista do colonizador, era tomar para dominar a terra, dominar nossa cultura, anulando a gente como civilização. Bom, pessoal, vocês precisam entender que o primeiro ponto do Brasil colonial é que de 1500 a 1530 nós vamos ter o Brasil pré-colonial. É o período em que Portugal está desbravando o Brasil, que Portugal está investigando as possíveis riquezas, está conhecendo sua nova terra. Esse período ele é marcado pela exploração da mão de obra indígena, da qual o índio, em troca de alguns objetos sem valor, irá cortar o pau-brasil para enviar, esse pau-brasil para a Europa e assim fazer com que Portugal obtenha muitos lucros financeiros. Depois desse período pré-colonial, os índios vão se tornar escravos de Portugal. Então, a partir de 1530, Portugal vai plantar o açúcar no Brasil e vai transformar a mão de obra indígena do escambo na mão de obra escrava. Agora, o índio vai trabalhar plantando açúcar sem receber nada em troca, nem objeto sem valor. Portanto, os índios não vão aceitar essa exploração de sua mão de obra e vão começar a se revoltar. Para tentar amenizar, acalmar, apaziguar essa revolta indígena, os portugueses vão criar a Companhia de Jesus, que vão começar a catequizar os índios, vão tentar amansar essa rebeldia indígena. Portanto, a número 1, a alternativa correta é a letra C. Número 2. Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644, deixando a marca do administrador. Seu período é o mais brilhante da presença estrangeira. Nassau ele foi o representante holandês aqui no Nordeste. Bom, Nassau renovou a administração. Foi relativamente tolerante com os católicos, permitindo-lhes o livre acesso do culto. Como também com os judeus. Depois não houve a mesma tolerância nem com os católicos, nem com os judeus. Fato estranhável, pois a Companhia das Índias contava muito com eles, como acionistas ou impostos eminentes. Pensou no povo, dando-lhes diversões, melhorando as condições do porto e do núcleo urbano, fazendo museus de artes, parques botânicos e zoológicos. Pessoal, a Companhia das Índias Ocidentais é a empresa holandesa responsável pela dominação do Nordeste brasileiro e, a partir dessa dominação, realizar a prática econômica do açúcar. O representante, o cara que vai administrar o Brasil holandês, é esse cidadão chamado Nassau. Bem, por que os holandeses vão invadir o Brasil? Os holandeses vão invadir o Brasil devido à União Ibérica, da qual Filipe II proíbe o comércio holandês com o Brasil. Com essa proibição, através da União Ibérica, a Holanda invade o Brasil e busca pegar esse produto, o açúcar, direto na fonte. Portanto, esse texto se refere, letra B, à invasão holandesa no Brasil no período da União Ibérica e a fundação da Nova Holanda no Nordeste açucareiro. Quem viu a aula aqui sobre invasões holandesas no Brasil lembra que Nassau ele era um excelente administrador, que inclusive ele fez um boi voar. Foi um exemplo que eu usei para mostrar o quanto ele era habilidoso na sua administração. Bem, número 3, eu vou subir aqui só um minuto que desceu. Número 3 é para relacionar. Então vamos lá, ação litorânea envolvendo mão de obra indígena. Pessoal, é o período de 1500 a 1530, o período do escambo do pau-brasil, Brasil pré-colonial, portanto, número 1. Aguçou o interesse holandês no Brasil, propiciando a invasão batava
no Nordeste. Pessoal, os holandeses, eles vão invadir o Brasil porque o Brasil produz açúcar. Era a Holanda que pegava esse açúcar, na época, antes da União Ibérica, da qual Portugal era independente. Era a Holanda que pegava esse açúcar de Portugal, que Portugal pegava do Brasil. Então a Holanda revendia esse produto na Europa. Então o que fazia a Holanda ter dinheiro era o açúcar. Portanto, o que vai fazer os holandeses invadirem o Brasil é o açúcar. Então, número 2. Produção vinculada à existência de latifúndio. O que são os latifúndios, rapaziada? Latifúndios são grandes porções de terra na mão de um único proprietário. Nessa terra ele só planta um produto e esse produto é plantado com a mão de obra escrava. Portanto, nós estamos falando, mais uma vez, do açúcar. Deslocou o eixo de atenção do Nordeste para o Sudeste. Pessoal, a gente encontrou ouro em qual região do Brasil? Na Nordeste ou na Sudeste? Na Sudeste. Portanto, quando nós descobrimos o ouro, o eixo econômico desloca do Nordeste para o Sudeste. Então, a alternativa número 3, extração do ouro. A última, então, a organização visava a monocultura. A monocultura é quando você só planta um produto em uma grande porção de terra. Portanto, estamos falando do açúcar. 4. Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo o extenso território brasileiro. Pessoal, de 1500 a 1530, o Brasil só vai dar aquela madeira que é o pau-brasil para Portugal. A única renda que Portugal tira do Brasil, o único lucro que Portugal obtém com o Brasil é através da venda do pau-brasil. Nesse momento, o Brasil fica meio que esquecido, porque o comércio com as Índias era muito mais vantajoso para Portugal. Só que a partir de 1530, outras nações vão fazer concorrência desse comércio com as Índias, junto com Portugal. Então Portugal começa a não ter aquele lucro que tinha antes, indo nas Índias e revendendo esses produtos, né, essas especiarias na Europa. Então Portugal decide de fato, né, colonizar o Brasil e fazer do Brasil, a partir de 1530, gerar o lucro que Portugal esperava. Então Portugal cria as capitanias hereditárias e escolhe um produto para enriquecer seus cofres. Quais são esses produtos? São o açúcar, né, pessoal? A cana-de-açúcar que vai ser plantada no Nordeste brasileiro. Portanto, a número 4, letra C. Número 5. A implantação do sistema colonial transformou as relações amistosas existentes entre indígenas e portugueses no início da ocupação. Essa transformação se deveu à crescente ocupação das terras pelos portugueses e à necessidade de mão de obra, levando à escravização dos índios que reagiram aos colonos. Sim, pessoal, quando Portugal implementa as capitanias hereditárias e deixa o Brasil pré-colonial para trás, aquele escambo praticado com o índio vai se tornar escravidão. E esse índio não vai aceitar essa escravidão e eles vão reagir, né, a essa forma de exploração do seu trabalho. Número 6, a implantação em 1548 no Brasil do governo geral tinha um objetivo bem. Essas capitanias hereditárias que Portugal cria, elas não vão prosperar, exceto duas, São Vicente e Pernambuco. Por que esse sistema de capitanias hereditárias vai dar errado? Falhas administrativas, contrabando, revolta indígena e a administração, né, ficou muito de longe. Portugal deixou as capitanias hereditárias muito soltas aqui no Brasil, não tinha um representante do rei de Portugal aqui, e não adianta, o que engorda o boi é o olho do dono. Então, se esse distanciamento, né, deixar o Brasil correr frouxo com as capitanias hereditárias deu errado, a gente precisa agora administrar de uma maneira mais rígida, mais consistente. A gente precisa então centralizar essas capitanias hereditárias na mão de um cidadão, criando o sistema de governo geral que tinha o objetivo centralizar o poder, né, coordenar, centralizar a administração das capitanias. Portanto, a alternativa, a letra E. Número 7. Podemos afirmar sobre o período da mineração no Brasil que, pessoal, isso aqui é o que eu brinco. Vamos lá, Luan, meu grande amigo Luan, saudações aí, tá?
Luan. Luan, ele está lá na Europa, na melhor casa possível, vendo uma mansão, comendo as melhores comidas, bebendo as melhores bebidas, curtindo as melhores festas, vivendo no luxo. Luan, você quer sair, Portugal, da Europa, ir para o Brasil, plantar cana-de-açúcar, pacificar índio, lidar com mão de obra escrava, construir engenho? Você quer? Não. Você está bem na Europa, vai fazer o que no Brasil? Só que eu viro para você, Luan, e falo, Luan, eu achei uma montanha de ouro no Brasil. E esse ouro é um ouro que é fácil da gente pegar. Vamos para o Brasil? Você quer, Luan? Você e a torcida do Flamengo. Então, a partir da descoberta do ouro no Brasil, nós vamos ter a famosa Corrida do Ouro, da qual, atraídos pelo ouro, vieram para o Brasil aventureiros de toda espécie, que viabilizaram a mineração. Então, pessoal, qual a alternativa correta da número 7? A letra A não é, porque a letra A está falando que inviabilizou. Não, atraídos pelo ouro vieram para o Brasil aventureiros de toda a espécie que viabilizaram. Então, o fato da alternativa letra A ter o inviabilizaram não faz essa alternativa ser a correta. A exploração das minas de ouro só trouxe benefícios para Portugal? Não, pessoal. A Inglaterra ela vai ser a maior beneficiada com a descoberta de ouro no Brasil. O ouro beneficiou apenas a Inglaterra, que financiou sua exploração? Não. A mineração deu origem a uma classe média urbana que teve papel decisivo na independência? Não, pessoal. Quem vai forçar a independência do Brasil é a elite. A mineração contribuiu para interligar as várias regiões do Brasil e foi fator de determinação da sociedade. A letra E, pessoal. Por quê? Pensa comigo. Lá onde se descobriu o ouro, não tinha uma zona urbana formada, não tinha um comércio. Você descobriu o ouro no meio da montanha, no meio da floresta. Então tinha ouro, mas não tinha comida. Aonde tem comida no Brasil? No sul, no nordeste. Então, no sul e no nordeste tem comida, mas não tem ouro. Em Minas ali tem ouro, mas não tem comida. Qual é um grande negócio a se fazer? Vender comida em Minas Gerais. Então, através da descoberta do ouro, há um aquecimento das atividades comerciais que vão fazer com que o Brasil comece a se interligar cada vez mais. Portanto, a número 7, alternativa correta, a letra E. Número 8, é para associar as colunas. Então, transcorrida em Pernambuco. Essa primeira alternativa fala da briga entre Recife e Olinda. A briga entre Recife e Olinda recebe o nome de Guerra dos Mascates. Deflagrada no Maranhão, a revolta que ocorre no Maranhão é a revolta dos irmãos Beckman, que eles vão brigar contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que só vendia produtos ruins para o Maranhão, porque nessa época o Brasil só podia comprar produto de Portugal, e era a Companhia, de Comércio do Maranhão que era esse braço português que praticava monopólio aqui no Brasil. Então você só podia, por exemplo, Tubarão tá lá no Maranhão e quer comprar uma camisa nova do Fogão. Você pode comprar de qualquer lugar? Não. Você, Tubarão, só pode comprar dessa Companhia de Comércio do Maranhão. Eles vão te vender a camisa do Fogão por R$1.000 e vão te vender essa camisa cheia de mancha. Ou você vai ficar satisfeito com essa Companhia de Comércio do Maranhão? Jamais, mas você não tem de quem mais comprar, você não pode comprar de mais ninguém. Então você vai liderar essa revolta para acabar com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Você é Tubarão Beckman, irmão de Thomas Emanuel Beckman. Tirando a brincadeira, pessoal, é isso. Eles querem acabar com a Companhia de Comércio. Então, essa daí, a segunda alternativa, é a número 1. Ocorrida em Minas Gerais em 1720, sob a liderança de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos é também conhecida como Revolta de Vila Rica, portanto, número 4. Sucedido em Minas Gerais, o conflito opôs paulistas, bandeirantes, primeiros aventureiros a descobrir e ocupar a zona de mineração contra os forasteiros. A briga entre quem descobriu o ouro e quem vai explorar esse ouro, a gente dá o nome de Guerra dos Emboabas. Então, a alternativa número 8, letra A. Número 9. Em 1808,
Após chegar ao Brasil, fugindo da invasão francesa, o regente Dom João decidiu fazer a abertura dos portos às nações amigas. Lembra, pessoal, Dom João, ele vai ser perseguido por Napoleão porque ele quebra o bloqueio continental e comercializa com a Inglaterra. Ao chegar no Brasil, ele vai fazer comércio com quem? Com a Inglaterra. Acaba, então, com a abertura dos portos, o monopólio, o pacto colonial. Então, a alternativa correta da número 9 é letra C. Então, 9C. 10. Um aspecto que diferencia a conjuração mineira da conjuração baiana é o seguinte: em Minas, quem faz a Inconfidência Mineira é a elite. Elite essa que era a dona das minas de ouro. E quem explorava esse ouro era a mão de obra escrava. Então, em Minas Gerais, eles querem a manutenção da escravatura, diferente da conjuração baiana, da qual quem vai pôr em prática essa conjuração são os comerciantes. E para um comerciante é muito necessário que acabe a mão de obra escrava e entre a mão de obra assalariada. Então, a alternativa correta da número 10 é a letra B. Rapaziada, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chegar, só falar. Tamo junto. Forte beijo, forte abraço. Valeu!